A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe a cada irmã que vai ouvir, o que eu tenho para ler aqui, um livro abençoado e edificante que vai acrescentar para a tua vida espiritual e a tua vida física. Eu sempre tenho orado todos os dias ao meio-dia, E isso tem sido importante para se fortalecer, para buscar o Senhor. Mas a gente não sabe o significado de estarmos orando ao meio-dia, E quando eu li esse livro de um pastor já de idade, já idoso, me edificou muito e me alertou mais ainda espiritualmente. Por que devemos orar ao meio-dia? Então, eu vou relatar o livro aqui do pastor Paulo Canuto, um senhor de idade muito usado, Tem experiências tremendas com o Senhor Jesus. E eu vou ler aqui para vocês, E vou citar os versículos da Bíblia que tem nesse livro e vai te ajudar muito espiritualmente. Se me ajudou, mais ainda vai ajudar você também a compreender que o mundo espiritual, a gente só sabe o mundo espiritual quando nós buscamos o Senhor e Deus nos revela. E aí sim nós sabemos mais sobre o mundo espiritual através da revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Introdução. Vivendo com Jesus Cristo nesse tempo de existência ministerial e espiritual, de estudo e de leitura da Palavra de Deus, sempre busco conhecimento do sobrenatural do mundo espiritual. Tanto o lado divino de Deus, a ação e a interação de Deus sobre a terra, o agir, o mover, ao ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer por nós. Do outro lado, vemos a força de Satanás se movendo de modo destrutivo, devastador, sobre toda a terra e o ser humano, que é espiritual. Consegue se envolver com tantas coisas tenebrosas, coisas religiosas, que contamina toda a terra. Porém, Deus, em seu infinito propósito, nos dá a possibilidade de vencer o mundo espiritual e conhecer bem o mundo espiritual para podermos interagir através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fortalece, a Bíblia nos fornece elementos muito importantes para podermos lutar e vencermos Satanás. Jesus diz em Lucas capítulo 10, versículo 18, eu vi Satanás caindo como raio sobre a terra, fecha aspas. Jesus contemplou a ativação de Satanás sobre a terra com as suas malignidades. Ouvimos falar de tanta batalha espiritual, confronto espiritual, guerra espiritual, combate espiritual, confronto espiritual. Na verdade, tudo isso está no mundo espiritual, onde Satanás, com seus demônios, age de modo devastador sobre a terra. O que são portais? O que a Bíblia diz sobre eles? Por que o portal do meio-dia? Vamos caminhar por essas páginas e desvendar o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Capítulo 1. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia nos diz em Tiago,
capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por outro lado, vemos que existe anjos caídos ao lado de Satanás, que formam o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por este versículo, temos uma ampla visão daquilo que se refere ao mundo espiritual. Como interferir, como entender isso tudo? Através de oração, através de jejum e através da leitura da palavra de Deus é que vamos entender tudo isso. Nós encontramos o discernimento também e a possibilidade sempre de vencer. Jesus, quando chegou na terra, teve que enfrentar essas entidades com 30 anos. Ele foi enviado para o deserto após ter sido batizado. E ali teve que enfrentar os demônios, enfrentar as fortalezas das trevas que havia naquele ambiente. Quando lemos o livro de Marcos, vemos algo fenomenal que fala de Jesus no deserto. Logo que Jesus foi batizado, foi levado para o deserto. Marcos, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Bem, isso aqui é o mundo espiritual. É um enfrentamento. Jesus foi direto combater com Satanás, mas havia as feras que são os demônios. Estavam todas as classes de demônios, anjos caídos, principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade ativada para destruir o projeto de Deus através de seu Filho Jesus. Mas a palavra também diz que os anjos o serviam. Eles serviam de provisão, de ativação para Jesus reagir, agir e destruir todas as fortalezas do diabo. Sabemos como aconteceu. Satanás perdeu para Jesus e o deixou por um tempo. E é muito importante procurarmos entender o mundo espiritual, irmão. Primeiro ponto, a estrutura desse mundo espiritual. Segundo ponto, compreender o que é portal do meio-dia. Terceiro ponto, o mundo espiritual ativo. Quarto ponto, o mundo espiritual na sua ativação. Quinto ponto, ações e reações. Sexto ponto, ataques e contra-ataques, que vêm diariamente contra a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 91, versículo 5: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Imagina não temer o terror. Os ataques das trevas nas noites também. Da nossa vida, nas noites da nossa existência, né? E nem seta que voa de dia. Quantas setas, quantas flechas nós não vemos e às vezes nem percebemos, irmãos.
No entanto, Satanás está lançando contra a nossa vida, lançando palavras, lançando coisas com a intenção de nos destruir, nos desorganizar, nos desequilibrar, desarticular, às vezes entra nos lares das casas, entre o marido e mulher, pais e filhos, dentro da igreja, no altar, dentro do corpo da igreja, dentro da sociedade, setas que voam de dia. Mas nós não devemos temer. No Salmo 91, versículo 6 diz: nem da tempestade que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola a meio-dia. Pensa bem, o que é uma ativação das trevas? Agora a palavra está dizendo, não temer. Isso é mundo espiritual, irmão. Quando vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Certamente Deus não criou a terra defeituosa, não criou a terra para ficar vazia, nem criou o abismo para ter trevas sobre ele. Aquilo ali nos dá uma luz de um mundo espiritual, porque a terra ficou vazia e deformada. Quando entendemos o que Jesus falou, que Satanás caiu do céu, estourou, explodiu na terra. Entendemos que o capítulo 28, a partir do versículo 13 de Ezequiel, nos elucida mostrar, mesmo que o mundo espiritual que Deus colocou nas mãos de um anjo chamado querubim, deu àquele querubim unção, poder para exercer tudo que ele tinha para exercer na terra. Deus então confiou, mas esse querubim que vivia no jardim, no Éden de Deus, coberto de 9 pedras preciosas, pedras com mais engastes de ouro. São 9 pedras, mais os engastes de ouro. O engaste de ouro representa o Espírito Santo. Dá-se a entender que da perfeição dos 9 dons já interagia o Espírito de Deus naquele anjo. Mas subiu a glória no anjo e ele achou que poderia ser melhor do que Deus. E a soberba lhe tomou o coração e o orgulho lhe tomou todo o entendimento que ele tinha. E de repente, aquele anjo, que era um querubim da guarda de Deus, ungido, preciosíssimo na sua formosura e no entendimento, nos reflexos, nos raciocínios, tomou uma posição diferente. A Bíblia diz que ele era assim, até que se achou nele iniquidade. E aí ele virou trevas. Perdeu a luz, perdeu a glória, foi expulso do céu e trouxe 1/3 dos anjos ou 1/3 das estrelas para a terra. Então, tudo isso causando danos à terra. Imagine você, 1/3 dos anjos caindo do céu. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Deformou a terra, esvaziou a terra e tomou o abismo, que era a fonte das águas, a fonte das riquezas, a fonte das coisas preciosas de Deus, porque naquele abismo, que era a fonte das coisas, estava retida por Satanás agora.
Quantas famílias vazias, totalmente deformadas. Homens vazios, homens deformados, sociedades deformadas, sociedades vazias, igrejas deformadas, igrejas vazias, pastores deformados, pastores vazios, membros deformados, membros vazios. E as estrelas pairando em cima, deformando cada vez mais, impedindo o fluir da ação. Mas no versículo 2 de Gênesis, do capítulo 1, diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que o mundo espiritual ativo, irmão. Trevas, mundo de Satanás. Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Nos mostra que onde houver trevas, o Espírito Santo vai estar muito próximo. E a água é vida. A água é o quê? H2O. É vida. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É o Espírito. Está ali em cima. O Espírito está ali em cima, olhando para tudo aquilo, esperando uma voz de comando, e de repente ele tem uma água diante dele. Ele pega 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, forma uma molécula. Dentro desta molécula, ele vai criar uma ativação, uma ação dentro desta molécula. Vai haver uma interação com todas as moléculas que estavam ali em torno, em volta, e que foram tocadas por esta molécula para haver uma explosão de energia muito grande para gerar luz e som no ambiente. De repente, um grito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Então ali nós vemos as trevas, Satanás e todos os seus espíritos, Satanás e todos os seus, e o Espírito Santo, o Pai falando e o Filho brotando, nascendo das águas onde o Espírito de Deus gerou, criou energia sobrenatural, gerou calor, som, luz ou calor, luz e som, criou um ambiente, as trevas desapareceu. Deus começou a falar para a terra: produza as suas sementes. O mundo espiritual divino venceu o mundo das trevas. A realidade é que existe o mundo espiritual, irmão. Um mundo que precisamos realmente conhecer para podermos vencer muitos, para poder vencer o mundo espiritual. Muitos cristãos não sabem com quem estão lutando e não sabem nem como agir. Muitos pastores só ouvem falar: Satanás, Satanás existe, demônios existem, mas como interagir e agir contra eles? Como ele nos contra-ataca? Precisamos entender bem isso, pois o mundo espiritual é ativo todos os dias, irmão. O mundo agindo do lado maligno, mas também a ativação do lado divino. Quando lemos a palavra, vamos começar a entender, clareando para nós como vencer essas coisas. Por isso, Paulo e suas palavras diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não há lhe ignoramos os desígnios. Fecha aspas.
Ele está querendo dizer, não dê vantagens para Satanás. E não desconsidere os seus ardes. Isso está bem claro, irmão, para nós. Seus desígnios, não podemos dar vantagem, não podemos dar lugar, não podemos deixar Satanás ganhar espaço entre nós. E isso aqui é muito importante para a igreja, para a família da igreja, para as famílias da igreja. Não deis lugar, porque se der lugar, as trevas agem com velocidade e com muita ativação satânica, que às vezes devasta tudo sobre a terra. Se nós entendemos o que Paulo está falando em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não devemos desconsiderar os desígnios de Satanás, porque há uma ação no mundo espiritual. Então, precisamos entender e compreender que a nossa vitória sempre vai acontecer. Mas precisamos conhecer, porque sem o conhecimento, perdemos as forças, perdemos uma ação de ativação, de ação contra essas forças malignas. Amém? Vou dar continuidade no segundo vídeo.